Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Seu Jonas, boa noite para o senhor e para quem mais escuta. O pessoal do seu canal fala muito de assombração de casa, de bicho do mato, de alma penada na estrada. A minha história é de uma assombração que vem de debaixo da terra. Uma assombração que brilha, que te chama, que promete riqueza antes de te engolir. Meu nome é Damião, e essa história aconteceu quando eu era um rapaz novo, com mais fome do que juízo. Fui trabalhar num garimpo de ouro na Serra do Espinhaço. Não era mina de empresa grande, não. Era um buraco na montanha, um corte de faca aberto por homens desesperados, onde o ar era pesado e cheirava a terra molhada e a pólvora. Éramos em 5. Eu e mais 3 rapazes na mesma situação e o seu Osvaldo, um garimpeiro velho, com o rosto curtido pelo sol e pela poeira de mina. Ele era o chefe, o que conhecia os caminhos da pedra, e era um homem de respeito com o sobrenatural. Todo dia, antes de entrar na escuridão, ele deixava um gole de cachaça e um pedaço de fumo de rolo na entrada da mina. É para agradar a velha, ele dizia. A mãe Douro não gosta de gente mal educada em sua casa. A gente trabalhava na escuridão, só com a luz de carbureto no capacete. Por semanas, achamos só faisqueira, um pó de ouro que mal pagava a nossa comida. Até que um dia, um rapaz novo que tinha chegado há pouco, chamado Caio, um moço forte e ambicioso que ria das crendices de seu Osvaldo, bateu a picareta e a pedra soou diferente, oca. Quebramos a parede de rocha e nossos olhos quase saltaram para fora. Na nossa frente, uma veia de ouro puro, grossa como o braço de um homem, brilhava na luz dos lampiões. Era a riqueza, a salvação. Mas enquanto a gente gritava e comemorava, seu Osvaldo ficou parado, sério, olhando para o brilho. Ouro que vem fácil cobra caro, ele murmurou. A velha tá testando a gente. A partir daquele dia, a mina mudou. O ar ficou mais frio. A gente ouvia coisas, sussurros que pareciam vir de dentro da rocha. Às vezes o som de uma picareta batendo longe, num túnel onde não havia ninguém. E a sensação constante de ter mais alguém ali no escuro te observando. O Caio foi o que mais mudou. Os olhos dele ganharam um brilho febril. Ele ficava na mina mais tempo que todo mundo, sempre perto do veio de ouro. E a gente via ele escondendo pequenas pepitas no bolso. A ganância tinha mordido ele. Numa tarde, Caio entrou gritando no nosso acampamento, disse que tinha achado um veio secundário, mais rico ainda, numa fenda estreita no fundo da mina. Deixa que eu vou na frente para garantir, depois a gente racha o lucro, ele disse e correu de volta para a escuridão, sozinho. Seu Osvaldo tentou impedi-lo. Não entra sozinho, rapaz. A velha não gosta de quem separa o rebanho. Mas Caio não ouviu. Continuamos nosso trabalho, mas com um peso no coração. Meia hora depois, ouvimos o som. Não foi um desabamento normal com barulho de pedras caindo. Foi um ronco, um som baixo e profundo que pareceu vir das entranhas da montanha, como se a terra tivesse engolido em seco. Corremos até o fundo da mina. O túnel estreito onde Caio tinha entrado não existia mais. No lugar havia uma parede de rocha sólida, lisa, como se nunca tivesse havido uma passagem ali. Sem poeira, sem escombro, apenas pedra. Seu Osvaldo tirou o chapéu, baixou a cabeça e fez o sinal da cruz. A velha cobrou a conta. Vamos embora daqui. Não há mais nada para nós neste lugar. Nós abandonamos a mina naquele mesmo dia. Juramos nunca mais falar no assunto.
mas a imagem daquela parede de pedra nunca saiu da minha cabeça. E a verdade do que aconteceu ali, eu só fui a entender anos depois, conversando com outro garimpeiro, de outra serra, que me contou a lenda completa da Mãe Douro. Ela não mata por matar, meu filho. É pior, o ouro é a isca. Ela precisa da nossa ganância para a gente cavar o mundo para ela, para abrir os salões dela. E quando um de nós fica cego pelo brilho, ela não expulsa, ela o convida para morar. Ela o transforma em parte do seu tesouro eterno. Meu corpo gelou, porque eu me lembrei de uma coisa que nunca contei para ninguém. Naquele dia fatídico, antes de abandonarmos a mina para sempre, a curiosidade me venceu. Voltei sozinho até o local onde o túnel tinha sumido. Apontei meu lampião para a parede nova. E eu vi. Por uma fração de segundo, dentro de um grande bloco de quartzo translúcido que estava incrustado na rocha, a luz revelou uma imagem. Não era um veio de ouro, era um rosto. O rosto do Caio, com os olhos abertos num horror eterno e a boca escancarada num grito silencioso que nunca seria ouvido. Ele estava dentro da pedra, olhando para mim. Então, se a vida apertar e a promessa de riqueza fácil brilhar no seu caminho, lembre-se da minha história. Lembre-se que todo ouro tem um dono. E às vezes, o preço que esse dono cobra não é uma parte do lucro, é você inteiro. Chegamos a um ponto crucial. E se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo. Inscreva-se para não se perder nas sombras. Deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Eu sou sanfoneiro. Pelo menos, eu acho que era. Agora eu já não sei mais o que sou. Não sei se estou vivo, não sei se estou morto. Eu só sei que, todo ano, quando o cheiro de milho assado e pinhão enche o ar de julho, eu sou obrigado a tocar. Minha história não é uma lembrança, é uma prisão que se repete. E eu a conto agora, no silêncio entre uma noite e outra, na esperança que o vento leve minhas palavras para longe daqui e elas sirvam de aviso. Eu me chamo Zé, e meu erro foi ter talento e precisar de dinheiro. Um homem de pouca fala me achou tocando num bar em Aracaju. Ele me disse que sua cidade, um vilarejo chamado Arraial do Divino Esquecimento, precisava de um sanfoneiro para sua famosa festa julina. Ele me ofereceu o dobro do que qualquer outra festa pagava. Eu, cego pela quantia, aceitei na hora. Cheguei em Arraial e achei o lugar estranho, bonito, todo enfeitado com bandeirinhas, mas quieto demais. Os moradores eram educados, hospitaleiros até demais, mas tinham um olhar sério, pesado. Eles não celebravam a festa, eles a cumpriam, como um ritual sagrado. O sanfoneiro chegou. Agora a festa vai ser boa, eles diziam, mas sem alegria na voz. Era um alívio. A noite da grande quadrilha chegou. A fogueira estalava no centro da praça, o céu estava limpo e estrelado. Tudo começou como o esperado. O marcador, um senhor chamado Seu Tião, gritava os comandos no microfone. Anarriê, olha a cobra, é mentira! Os casais rodopiavam. As saias das moças voavam, as risadas enchiam o ar. Eu tocava os forrós mais animados que conhecia. O relógio da igreja bateu meia-noite e tudo mudou. Eu não percebi de cara. Continuei tocando, mas notei que a energia dos dançarinos não diminuía. Pelo contrário, aumentava. Os movimentos deles ficaram mais rápidos, mais frenéticos, e ao mesmo tempo perfeitamente sincronizados, como bonecos de corda. E os sorrisos ficaram congelados em seus rostos, olhos vidrados que não piscavam,
refletindo a luz da fogueira. O povo que assistia ao redor da praça tinha sumido. Uma neblina baixa e fria rolou do nada, cercando o tablado da dança, nos isolando do resto do mundo. E a minha música? Eu estava perdendo o controle dela. Eu tentava tocar um shot animado, mas meus dedos, por conta própria, teimavam em deslizar para as notas de uma marcha fúnebre, uma melodia antiga e dolorosa que eu nunca tinha aprendido. Eu estava exausto, meus dedos doíam, meu ombro queimava com o peso da sanfona. Tentei parar, mas não consegui. Meu corpo não me obedecia mais. Era como se a sanfona e eu fôssemos uma coisa só. E essa coisa só servia para produzir aquela música infinita. Foi quando olhei com atenção para os dançarinos, para a moça bonita que era a noiva da quadrilha. O vestido dela, que parecia novo de longe, estava desfiado na barra, manchado com uma terra vermelha. As botas do noivo estavam rachadas e cobertas da mesma terra, como se ele tivesse acabado de sair de uma cova. Olhei para as minhas mãos. Sob a luz da fogueira e da lua, elas estavam pálidas, quase translúcidas. O ar que eu respirava era gelado e tinha cheiro de terra úmida. E eu entendi. Os moradores da cidade tinham ido para suas casas à meia-noite. Eu estava tocando para os mortos. Como se lesse meu pensamento, o marcador da quadrilha, o seu Tião, que estava em silêncio há muito tempo, virou-se lentamente para mim. O rosto dele não era mais de um senhor simpático. A pele estava esticada sobre os ossos do crânio, os olhos eram duas covas escuras. E ele falou com uma voz que parecia o som de folha seca se arrastando no chão. Mais uma, sanfoneiro. A noite é nossa. E o músico também. A lenda que eu tinha ouvido de passagem e da qual ri era real. A quadrilha das almas, os fundadores da cidade que voltavam uma vez por geração para sua festa. Mas a lenda tinha uma parte que ninguém contava. Eles não podiam dançar sem música. Precisavam de uma alma viva, um músico de coração forte, para ser a âncora deles neste mundo, para dar-lhes o ritmo. Eu não fui contratado. Eu fui ofertado. E agora, essa é a minha vida. Ou a minha morte, não sei dizer. A dança só para quando o primeiro raio de sol toca a torre da igreja. Eles se desfazem em poeira e eu caio exausto sobre minha sanfona. Os moradores vivos então aparecem, me levam para uma casa, cuidam de mim o ano inteiro, com uma mistura de pena e medo. Eles são os guardiões da maldição. E eu sou o prisioneiro. Eu vivo 364 dias do ano como um fantasma. E por uma noite, eu toco para eles. Então, se você for músico, sanfoneiro, violeiro, e um homem quieto de uma cidade que você nunca ouviu falar te oferecer o dobro para tocar numa festa, recuse, fuja, diga não. A noite está chegando de novo aqui em Arraial do Divino Esquecimento. Já consigo ouvir o marcador afinando a voz. Ele está me chamando. Preciso ir. A quadrilha não pode esperar. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Beatriz. Sou médica veterinária. A minha vida inteira foi pautada pela lógica, pela ciência, por causas e efeitos que podem ser medidos e provados. É por isso que a história que vou contar é a mais difícil para mim, porque ela não tem uma explicação. E essa ausência de lógica é o que me assombra de verdade. Meu primeiro emprego foi em uma fazenda de gado de elite no Mato Grosso, a Fazenda Alvorada. Um lugar imenso, um mar de pasto que morria no horizonte. O silêncio à noite era tão grande que chegava a doer nos ouvidos. O capataz, seu Ramiro, um homem de uns 70 anos, com mãos como casca de árvore e olhos que já tinham visto mais estações do que eu tinha de vida, foi quem me recebeu. Na minha primeira semana, ao fim da tarde,
Ele apontou para a imensidão escura e me disse, com a maior naturalidade do mundo: Doutora, com todo respeito à sua ciência, esta terra é antiga. Se de noite a senhora ouvir um nheco-nheco como se fosse um carro de boi velho, não dê bola, mas reze baixinho. É agouro. Anúncio de desgraça chegando. Eu sorri e agradeci o conselho, pensando que era apenas o jeito do sertão de colorir o silêncio. Um som de carro de boi? Naquela fazenda supermoderna, onde tudo era trator e caminhonete? Impossível. 2 semanas depois, eu estava no meu pequeno laboratório, analisando umas amostras de sangue. Já passava das 10 da noite. Foi quando eu ouvi. Era fraco, distante, quase no limite da audição. Um rangido lento de madeira seca em um eixo de ferro sem graxa. Ignorei. Devia ser um portão velho, o vento no eucalipto. Na manhã seguinte, nosso touro reprodutor mais valioso, um animal de R$300 mil, estava morto no pasto. Tinha sido atingido por um raio. Uma fatalidade, disseram. Não havia sinais de tempestade, mas acontece. 1 semana depois, ouvi de novo, dessa vez mais perto. O nheco-nheco parecia vir da estrada de terra que passava a uns 500 metros da casa principal. Passei a noite em claro com uma sensação ruim. De manhã, a notícia: uma doença misteriosa e agressiva atingiu os bezerros recém-nascidos. Perdemos quase 1 dúzia. Eu coletei amostras, mandei para o laboratório na cidade. Nunca acharam o patógeno. O padrão começou a se instalar, e com ele, o pânico. Toda vez que o som do carro de boi fantasma cortava a noite, uma desgraça acontecia no dia seguinte. E a cada vez, o som parecia mais próximo da casa. Eu não dormia mais. Meu trabalho, antes impecável, começou a sofrer. Eu estava obcecada, tentando gravar o som, instalando sensores de movimento. Nada. A tecnologia não registrava nada, apenas os meus ouvidos. Seu Ramiro só me olhava com seus olhos tristes e cheios de pena. Ele sabia. O ponto de ruptura veio numa noite de lua nova. O som começou cedo e estava alto, tão alto e nítido que parecia que o carro de boi estava dando voltas no quintal da casa grande. Eu estava enlouquecendo, andando de um lado para o outro, com as mãos na cabeça. Minha ciência, meus livros, meus diplomas, nada valia contra aquele som. Num impulso de fúria e desespero, eu corri para fora, para o breu do quintal. O som estava em todo lugar, vindo de todas as direções. Era ensurdecedor. E eu gritei com toda a força dos meus pulmões: Aparece! Seja lá o que você for, aparece! Para com isso! No instante em que minha voz morreu, o som também morreu. Um silêncio súbito, total, mais assustador que o próprio barulho. Fiquei ali parada, no escuro, tremendo, esperando. Nada. Voltei para dentro, me sentindo uma idiota, e desmaiei de exaustão na minha cama. Fui acordado na manhã seguinte com batidas na porta. Eram dos peões, com o rosto pálido. Não era para o café. Era para me dar uma notícia. Tinham encontrado seu Ramiro. Ele havia falecido durante a noite, na sua rede. Morreu dormindo, de um ataque do coração, segundo o médico que veio da cidade. Morte natural, pela idade avançada. Eu fiquei na fazenda Alvorada por mais 1 ano depois daquilo. As desgraças pararam. O gado prosperou, a fazenda voltou a ser um lugar de paz. E eu nunca mais, em nenhuma noite, ouvi o som do carro de boi. E essa é a pergunta que me corrói por dentro até hoje e que ciência nenhuma pode responder. O carro de boi era apenas um mensageiro da morte e seu destino final era do único homem que realmente o conhecia e respeitava? Ou será que, na minha arrogância e desespero, ao gritar e confrontar a assombração, eu a desafiei e ela, para provar o seu poder, levou a alma que estava mais próxima dela? Ou a pior das hipóteses? Será que tudo não passou de estresse e a morte de um homem bom foi apenas a trágica coincidência que chocou meu cérebro de volta à sanidade? O fato é que o som parou quando ele morreu. E essa é uma correlação que nenhuma tese minha consegue explicar. Esse é o verdadeiro fantasma que me acompanha. A dúvida. 4º relato.
Boa noite, Jonas. Meu nome é Marcos. Minha história não tem bicho-papão nem fantasma de lençol. O monstro que eu encontrei é feito de ferro, de memória e da dor que este país se recusa a esquecer. Aconteceu há uns anos, na zona da mata de Pernambuco. Eu estava precisando de dinheiro e arrumei um bico na safra da cana-de-açúcar como motorista. Meu trabalho era dirigir um caminhão velho, um pau de arara, levando os trabalhadores, os boia-frias, da cidadezinha para os canaviais antes do sol nascer. O caminhão era um Frankenstein de metal, um modelo antigo, todo remendado, que roncava como um animal doente. Desde o primeiro dia, eu senti uma coisa estranha nele. Um peso no ar dentro da cabine, uma tristeza que não era minha, que grudava na roupa. É só cansaço, eu pensava. Mas a assombração de verdade começava quando eu dormia. Os pesadelos eram sempre os mesmos. Eu estava dirigindo o mesmo caminhão, na mesma estrada de terra cercada por um mar de cana. Mas não era o presente. Eu olhava pelo retrovisor e, no lugar dos trabalhadores que eu conhecia, a carroceria estava lotada de homens e mulheres negros, acorrentados uns aos outros. Os rostos deles eram uma máscara de desespero e exaustão. Eu não ouvia suas vozes, apenas o som metálico das correntes se arrastando no assoalho de madeira e gemidos baixos que pareciam vir do fundo da alma. Eu acordava suando frio, com o coração na boca e sentindo dores que não eram minhas. Uma sede que secava a garganta, uma ardência nas costas como se eu tivesse levado chibatadas. Aos poucos, os pesadelos começaram a vazar por meu dia. Eu estava dirigindo e, por um segundo, via no retrovisor o reflexo de um rosto sofrido no lugar de um trabalhador rindo. Às vezes, com o caminhão vazio e o motor desligado, eu ouvia um sussurro fraco, numa língua que eu não entendia, que parecia vir da própria carroceria de madeira. Eu estava ficando louco, paranoico. Comecei a ter medo do meu próprio caminhão. Sabia que a fonte de tudo aquilo estava nele. Num domingo, quando não havia trabalho, decidi que ia inspecionar cada centímetro daquele veículo amaldiçoado. Não sabia o que estava procurando. Um amuleto, um objeto esquecido, qualquer coisa. Peguei uma lanterna e me arrastei para debaixo dele, no chão de terra batida. O chassi era uma colcha de retalhos de soldas grosseiras e ferrugem. E foi aí que eu vi. Soldado de forma brutal para segurar uma das vigas principais, havia uma peça de metal que, com certeza, não fazia parte de nenhum caminhão. Era um semicírculo de ferro maciço e escuro, com uma dobradiça pesada de um lado e o que parecia ser o resto de uma trava do outro. Eu estiquei a mão e toquei o ferro. Estava frio. Um frio de morte que não combinava com o mormaço de Pernambuco. Um frio que subiu pelo meu braço e arrepiou-me a espinha. E naquele instante, uma imagem de um livro de história da escola brilhou na minha mente. Eu sabia o que era aquilo. Era um libambo, um colar de ferro que os capitães do mato colocavam no pescoço dos escravizados que tentavam fugir. A verdade me atingiu com a força de um soco. O caminhão não estava sendo assombrado por um fantasma. A assombração era o caminhão. Aquele pedaço de ferro, forjado em violência, usado para torturar e prender, tinha absorvido décadas, talvez séculos, de dor, medo e ódio. Ele se tornou uma bateria de sofrimento, e quando foi soldado no esqueleto daquele caminhão, ele contaminou a máquina inteira. Aquele caminhão não era mais um veículo, era uma senzala sobre rodas, uma gaiola de memórias. E eu, ao dirigir aquele monstro de metal todos os dias, eu não era mais um motorista. Eu tinha me tornado o novo feitor, o novo capitão do mato. O caminhão me forçava a reviver as jornadas de dor daquelas almas, a sentir um eco do sofrimento delas noite após noite. No dia seguinte, abandonei o emprego. Deixei o caminhão, a usina, a cidade. Fugi, mas eu não consegui escapar. Eu não preciso mais dormir para sonhar com eles. Às vezes, no silêncio do meu quarto, eu ainda sinto o frio fantasma do ferro no meu pescoço
Eu ainda ouço os gemidos no vento. Aquele metal me marcou. As pessoas gostam de dizer que a escravidão acabou, que é coisa do passado. Mas o passado não morre. Ele só enferruja. Ele se esconde em pedaços de ferro, nos nomes das fazendas, na terra que bebeu tanto sangue. Eu não dirijo mais. Tenho medo do que o retrovisor pode me mostrar. Porque agora eu sei que o que assombra o Brasil não são os fantasmas que a gente inventa. São as memórias que a gente finge que esqueceu. E elas, meus amigos, elas nunca esquecem da gente. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?